Então, quero começar agradecendo aí o amigo Thomas pelo convite, a Ana, e aí poderia ficar aqui agradecendo muitos chineses que nesse período aí me acolheram, muitos sorrisos, muita comida, estou saudade da comida chinesa, né? E sou muito grato a essa comunidade que eu amo muito. Acho que, como neto de índio, tem o DNA do homem de Pequim, né? Tem um estudo que fala que é o mesmo DNA. E sempre quis colocar no papel, Thomas, um pouco dessa China que eu vi de perto, né? Então já conheço mais de 100 cidades chinesas, o que é um privilégio, né? Daniel, conta um pouco de viagens para a China. Diversas vezes você foi para a China. Então, eu comecei essa série de viagens a partir de 2002, 2003. Naquele período, a China tinha acabado de entrar no OMC. Tá. Então, foi feito todo um trabalho de reinserção da China no Brasil, né? Então, as primeiras TVs, o primeiro Globo Repórter, eu organizei. Primeira vez que a Band foi, Folha de São Paulo, Estadão, os correspondentes, os primeiros eventos. E, na sequência, as Olimpíadas de Beijing. Então, tivemos aqui em parceria com o Fernando Wong, que era o presidente da associação. Quero fazer também o registro. Pessoa muito especial, pai da Ana, né? E a Casa de Beijing, eu acho que foi um marco no Memorial da América Latina, um projeto que nós organizamos com a prefeitura. Durante a Olimpíada se respirou aqui a Olimpíada, né? Foi a única casa da Olimpíada fora da China, Thomas. E aí, nessa sequência, continuamos levando jornalistas, empresários, nos últimos 3 anos, focados também em autoridades e eventos que eu posso registrar aí, das viagens com a Vila Maria, a Unis de Vila Maria, também quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, projeto do Ibrachina, visitamos a Ópera de Pequim para o Carnaval, e quem puder depois acessar aí na internet o vídeo do Carnaval espetacular, acho que um projeto Odum, né? Sim. A gente também está trabalhando para levar para a China. Odum para gente. Viagem para a China. Sim. Daniel, uma pergunta. Como forma eu melhorar esse entre o Brasil e a... Na sua visão, os principais... Olha, Thomas, as pessoas focam muito em alguns setores que são meio que óbvios, né? Então você tem alimento, né? Tem alguns setores meio óbvios. Esse intercâmbio ele pode crescer muito em setores não óbvios, tá? Então a cultura, por exemplo, eu vou dar um exemplo que não é muito trivial. Aqui acompanhando com certeza conosco, a gente tem aí várias pessoas da área cultural que são os meus amigos. A cultura na China é vista como um produto importante para o PIB, um setor muito importante. Aqui no Brasil, a gente acaba de ter uma medida de ajuda à comunidade artística muito necessária nessa pandemia. Mas eu vou dar 2 setores da indústria de cultura na China, como o cinema. Desde o ano passado, a China lidera as bilheterias de cinema, Thomas. Quantos filmes estrangeiros passam nas telas chinesas por ano? Não mais que 40. Então, há um fomento da indústria de cinema. A gente tem um estúdio Wanda, que tem 3 mares cenográficos. Então, essa indústria cultural, ela gera muito emprego, muita renda. A China lidera também a área, enfim, cultural de música, de dança, de teatro. É um universo que os nossos artistas ainda não estão ocupando esse espaço, esses palcos. Sim. Então, você tem artistas russos, de vários países. Então, nessa questão do intercâmbio, há um mar de coisas que são complementares. Eu queria deixar muito claro essa palavra da complementar. Não há concorrência. Você concorda, Thomas? É muito importante isso. Daniel, deixa eu só ver o... Espera aí, só um minutinho. Tá. Bom, fala um pouco, Daniel, sobre a roteza
Belt One Road. E o que é mais importante na atualidade? Pouco debatido no Brasil, mas qual que é esse impacto para o mundo? Olha, Thomas, eu considero que a nossa geração ela está vivendo um pouco como 1944. 1944 é um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E é em 1944 que a gente tem uma redefinição financeira e macroeconomia do mundo. Você tem, então, as reuniões em Bretton Woods, reuniões nos Estados Unidos, e se reconfigura, então, toda a parte financeira e macroeconômica do mundo. Sim. Então, em 1944, antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E logo após a Segunda Guerra Mundial chegar ao fim, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall de reconstrução. Né? O Plano Marshall, Thomas, a dinheiro de hoje, 150 bilhões de dólares. One Belt and Road, um projeto de 5 trilhões de dólares. Então, essa grande diferença é o planejamento chinês, porque os Estados Unidos também teve um planejamento chinês. E apesar da gente não entender muito, há um debate sobre a presença do Estado, a inserção de todas as multinacionais americanas foram feitas pelo Estado americano. No Império Britânico, no Império Americano, no Império Romano, o Estado ele tem essa função de abrir mercado para, na segunda etapa, sim, suas empresas, a iniciativa privada. Então, há um debate que é meio surdo nessa questão e que a China, com a Belt and Road, ela já tem hoje países relevantes como a Alemanha, como a Itália. Então, não são países que a China, ou que a gente possa dizer que a China obrigou esses países. Esses países viram uma oportunidade no One Belt and Road. E aí eu concluo com uma questão muito importante, Thomas. Assim como em 44, 2020, a gente está numa guerra de narrativas. Sim. É uma grande questão. Qual é a narrativa verdadeira? A gripe é chinesa? Não, ela não é chinesa. A China é um país que produz produtos que são muito de baixa qualidade? Não é verdade. Então, existem vários mitos e essa guerra de narrativa se dá. E é muito claro hoje para as pessoas, uma dona de casa, um especialista, que com a pandemia da Covid, países que nós considerávamos industrializados, ricos, potentes, eles não conseguiram produzir respiradores e máscaras. Sim. E aí eu queria observar que nada muda na história. O Império Britânico, quando ele deixa de ter uma indústria forte e uma ciência e tecnologia forte, ele transfere isso para os Estados Unidos passam a ser a economia mais forte do mundo. E os Estados Unidos, ao transferir para a China a base industrial e a base tecnológica, deixando a China investir maciçamente nessa área, faz o mesmo erro do Império Britânico. Isso entende-se que não há desenvolvimento econômico se você não priorizar indústria e ciência e tecnologia. Uma nação inteira pode estar educacionalmente formada, mas isso não gera emprego, Thomas. O que gera emprego é o dinamismo da inovação e indústria forte. Do carnaval para gente. Maria? Acho que o carnaval da Vila Maria, eu posso até me emocionar se eu falar muito, né? Porque eu acho que a gente ganhou o carnaval, né, Thomas? Estava muito bonito o carnaval, né? Sim. Mas conta esse trabalho que foi do trabalho que fez em levar também essa história não só pelo mas sim a China numa apresentação o carnaval, Thomas, quando a gente conversou, lembro que a gente estava no Ibrachina e a gente fez um quadro, né? Daniel, o que a gente pode fazer aqui para o ano seguinte? Eu falei, Thomas, tem duas coisas que são muito importantes. Uma é o carnaval. Sim. O carnaval, muita gente que mora em São Paulo não sabe o que é uma escola de samba, né? A estrutura organizacional de uma escola de samba. Nós temos uma amiga em comum,
a Lilian Yang, que ela fez uma tese para Berkeley sobre a administração do carnaval. Então, é uma logística muito grande. O Adilson, presidente da escola, o Cris Bara, que é o carnavalista, devem estar nos acompanhando. Então, toda essa estratégia do Ibrachina apoiar o carnaval, Thomas, foi completamente diferenciada, porque envolveu uma coprodução desse carnaval com a China. As fantasias, uma inserção da comunidade chinesa no tema do carnaval, de mídia. Eu lembro uma frase. Então, ela fez uma correção no ideograma, mas ela disse que aquela produção estava acima das nuvens, porque a arte está acima das nuvens. Então, quantas pessoas viram uma China, o sonho chinês que foi levado para a avenida, que nós fizemos o quê? Tanto o presidente da escola como o carnavalesco estiveram na China. Eles estiveram na Ópera de Pequim, e a Ópera de Pequim fez uma apresentação só para eles. Manda um abraço para o Cris. O Cris Bara, que está conosco. Grande abraço. Então, o Cris e o presidente Adilson Thomas estiveram no Hanban, que é o Ministério da Educação da China. Cuida de 12 milhões de professores. Quantos alunos? Chegando no Hanban, estava escrito no letreiro: Welcome to Unidos de Vila Maria. Quantas vezes aqui no Brasil um órgão de Estado faz essa referência para uma cultura brasileira? Então, isso não tem preço, acho que isso não tem... E eu quero registrar que foi fundamental o trabalho do Ibrachina em também fazer um trabalho de convencimento junto aos chineses da nossa arte principal. Eu lembro o Ibrachina fazendo esse encontro no Ano Novo chinês entre a dança do leão e o carnaval. Sabe, isso não tem preço. Então, eu quero registrar que foi um primeiro trabalho junto ao carnaval. A Vila Maria tem um projeto social maravilhoso e eu acho que agora é a hora dos chineses continuarem e a gente levar esse carnaval para a China. Essa pandemia ela não vai durar para sempre, né? E quero registrar que isso está marcado no coração das pessoas. Eu quero aproveitar, eu sou jornalista, né, Thomas? A emoção do final ali, quando termina o desfile, é incomparável, né? Pilou juntos, né? Foi legal. A gente desfila. Muito grande. Isso, então isso vai ficar registrado e com certeza toda a estratégia do Cristiano, do Adilson, os tipos de carro, o material usado, acho que isso todo mundo ficou olhando e a gente ganhou moralmente aí. Eu posso falar isso, que a gente ganhou o carnaval. Sim. Daniel, vamos teu livro. Conta a parte destaques que você dá financeira e lógica da e como é que isso daí vai impactar o mundo hoje. Thomas, isso também é importante a gente voltar um pouquinho e olhar o que a história já fez sobre isso. Nenhum império, nenhum líder global, né, no caso uma liderança global, ela governa a sua pax, né, o seu momento, né, de liderança global com um sistema financeiro anterior. A Inglaterra não governou com o sistema anterior, ela criou em torno da Libra e da City Londrina um novo sistema financeiro macroeconômico. Os Estados Unidos também mudaram da Libra para o dólar e também passou a ser Nova York. Então, se a China virar líder global, isso subentende que a macroeconomia financeira do mundo vai mudar. Isso está muito claro quando eu fiz a referência para Bretton Woods, é que agora, nesse ano, Thomas, a China está com o yuan digital. Eu vi esses dias na Folha de São Paulo, no UOL, que o WhatsApp estava querendo vir para o Brasil e ter transações financeiras. Isso foi falado como uma coisa fora de série. Thomas, quantas vezes você já foi à China e todo mundo já paga com o WeChat, com o WeChat, todas as transações financeiras? Então, isso quer dizer o seguinte, que essa mudança macroeconômica, ela vai sair de uma base de crédito, muito focada em crédito. Então, o americano ele pode ter até 80 cartões de crédito. Um Citibank, na crise do Lehman Brothers, ele podia alavancar um dólar 73 vezes. Para uma economia chinesa, Thomas, que se você deixar o dinheiro no banco, você não vai ter juros. Não há um estímulo à especulação.
há um estímulo à economia real. Então, eu acredito que essa liderança chinesa, o que já demonstra pelos seus negócios, é uma liderança do à vista. Tá. É o mundo do à vista. Você gasta aquilo que você tem. Então, a pandemia viu isso aparecer, né? Empresas, bares, restaurantes, lojas que tinham clientes, estava lotado, de uma hora para outra não conseguiam pagar um mês de caixa, quer dizer, um mês de salário, então não tinha poupança. Já o modelo chinês, você conhece, Thomas, é um modelo focado em poupança, em não ter desperdício de coisas, né? Aqui, só para usar um elemento fácil, a gente tem aí 30% quase de desperdício na nossa produção de alimentos. Isso é muito dinheiro. Isso mexe nos preços, no frete. Enfim, essa macroeconomia chinesa, ela já inclusive foi tese de um estudo do Credit Suisse que mostrou que tem um impacto na pobreza, que é um tema pouquíssimo estudado. Inclusive, tem uma proposta com a Embrachina, a gente afundar aí se aprofundar nessa tema da desigualdade. Sim. São 70 anos combatendo desigualdade. Foi com Bolsa Família? Foi com que tipo de programa? Como é que a China... Eu queria só finalizar essa parte trazendo uma coisa interessante. A última reunião do Partido Comunista Chinês, do Congresso da China, mas eles não determinaram qual vai ser o PIB desse ano. Não tem condição. Mas sabe o que eles mantiveram? A meta de acabar com a pobreza esse ano. Eu achei isso maravilhoso. Todas as metas deixadas de lado, mas temos que acabar com a pobreza. É o sonho chinês, é o One World, One Dream, que foi o tema da Vila Maria. E Daniel, eles estão discutindo a nova rota e da Então a China hoje estando nessa rota, não só na parte pura, como também toda a humanidade na questão da saúde. Thomas, isso também é uma coisa muito interessante, porque se você morasse na Europa e você chegasse na China, quem assistiu agora o recente filme A Muralha com o Matt Damon, são europeus que chegaram na China, né, na muralha. E eles encontraram uma China que tinha pólvora, Thomas. Não era pouca coisa. Na Cidade Proibida tinha ar-condicionado, tinha sorvete. Então, assim, é preciso fazer um recorte da história. Em 5.000 anos de história, a China só não liderou o mundo aí em poucos mil anos. Os outros 4.000 anos, ela era longe aí a nação mais desenvolvida. Então, se a gente recortar os últimos 200 anos, é que a China entra em decadência. Mas nos últimos 25 anos, a China retoma a sua trajetória. E é importante salientar que a medicina tradicional chinesa, Thomas, ela é muito antiga. Tá? Você vê que a própria quarentena, por que fazer quarentena? Sim. Por que usar medicamentos fitoterápicos? Aqui no Brasil, o combate à Covid se dá muito pouco usando medicina tradicional chinesa. E você sabe disso, que durante a pandemia na China, se criou todo um universo tecnológico de saúde para que você ficasse com uma imunidade boa, com chá de capim-limão, com exercício. Hoje, se você é rico na Europa, nos Estados Unidos, você vai procurar um acupunturista, você vai procurar um medicamento fitoterápico. E, por fim, toda a cadeia de suprimento da área de saúde, que é muito importante, hoje é toda feita na China. Isso corresponde às pessoas não entenderem que medicina tradicional chinesa é um chazinho, não. É cirurgia com células-tronco. A China hoje lidera vários setores de cirurgias com célula-tronco, com pesquisa. Por quê? Porque se você pegar a década de 50, Thomas, os Estados Unidos era isso. Se você pegar a Inglaterra atrás, também era isso. O quê? A China abriu seus parques tecnológicos para o mundo inteiro. Hoje você tem 20 mil brasileiros morando na China. Você tem intercâmbios entre o Centro China-Brasil da COP, o FRJ, com a Tsinghua. Você chega na China, o ambiente é bom para viver, bom para levar o filho. O pesquisador ele não quer ficar em Nova York, porque ele é paquistanês. Ele pode ser confundido. Daniel, como vocês gostam da China? Hã? Qual que é a cidade que da China?
Olha, eu vou te ser bem sincero, eu sou de praia, né? Sou de São Luís do Maranhão. Eu me apaixonei recentemente por Hainan. Se quem estiver nos acompanhando botar no Google Hainan, eles vão se surpreender. Hainan com H, né? É o Nordeste na China. Praia, então coqueiro. E mais recentemente, 30 dias, 20 dias, o governo da China se voltou todo para Hainan com uma área de zona de exportação, enfim. Eu moraria em Hainan perfeitamente. Eu conheci Hainan no ano passado e não sairia de Hainan, não, mas eu queria destacar também que eu gosto muito de Beijing. Gosto dessa coisa de Beijing moderna. Você está na Praça Tiananmen, muito antigo, e você tem o Teatro da Ópera de Pequim, uma bola de tênis completamente moderna. Eu gosto dessa cidade antiga, não é cidade tombada. Cidade que pode ser dinâmica, né? Daniel, qual é o importante planejamento para o desenvolvimento da China? Mas quando eu comecei na China, eu ficava muito surpreso de em cidades pequenas, médias, grandes. A gente fez um Globo Repórter com a China, foram quase 30 dias na China, a produção do Globo Repórter ficou lá, 30 dias para fazer um Globo Repórter. E era muito interessante que ao chegar nas cidades pequenas, médias e grandes, como Shanghai, que você já foi, na Praça do Povo, tinha um monumento na Praça do Povo, você colocava óculos 4D, 2006, óculos 3D, e você viajava sobre Shanghai 5, 10, 30, 50 anos. A China trabalha com planejamento de 50 anos. Então, aquelas maquetes nas cidades pequenas acendiam. Olha, isso aqui a gente vai fazer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí, Thomas, é muito interessante que nesse planejamento chinês tem um errar. Eu vou te falar que uma parte da inteligentícia aí de Chicago, né, que a gente chama aí os Chicago Boys, estiveram na China, Stanford, Berkeley. O Partido Comunista, nos últimos 70 anos, ouviu muito todas as pessoas talvez mais inteligentes do mundo. E eles não têm medo de, nesse planejamento, Thomas, ter metas. Eu lancei um livro na UERJ, um debate com vários doutores da área, com Haroldo Lima, que foi presidente da agência de energia, e ele disse o seguinte, que ele participou das negociações de meio ambiente com a China e que ele ficava impressionado com as metas. A China é um país completamente poluído, você lembra disso? Totalmente nada a ver com o meio ambiente. E as metas, o que aconteceu em 10 anos? A China é líder de energia eólica. Então, a China tem um plano chamado Made in China 2025. Também, quem puder dar um Google. Ele prevê o quê, Thomas? Que a China tenha seus aviões, que a China tenha seus carros. E aí, se a gente olhar nesse planejamento, a China começou com carroça, meu caro. Como é que era o primeiro carro chinês? Eu tenho um amigo chinês, que eu não vou dizer o nome, que você conhece bem, que um dia ele andou no meu carro chinês. E ele disse, daí eu não posso ser fotografado num carro chinês. E aí ele andou comigo no carro chinês e ele falou, realmente o carro é bom. 6 anos de garantia. O carro chinês, Daniel. Jack. Aí eu tive um Tucson, um Jack e um QQ. E um Lifan. Tucson não. Um Lifan, um Jack, que eu tenho até hoje, e o QQ. Então, o que acontece, Thomas? Nós, no Brasil, temos os melhores engenheiros na área de automóveis. A Fórmula 1 tem muito engenheiro, mas a gente não tem carro brasileiro. Mas como começar? A gente vai começar com um Corolla? Não, a gente tem que começar. Então, acho que no planejamento chinês, e você sabe disso, há um investimento hoje muito focado na área acadêmica, Thomas, aí é um debate muito sério aqui no Brasil, em você ter doutorados voltados para produtos. Nos Estados Unidos, na Europa, quando você tem um doutorado, você fez uma coisa inédita, né? Na área de engenharia. Então, a gente tem hoje muito pouco apoio à universidade no Brasil para produzir produtos. Os doutores fazem suas teses e aí não tem investimento nesses produtos, né? Então, acho que esse planejamento chinês, ele também tem a questão de errar. E aí, voltando na questão da desigualdade, o
planejamento ele não é feito para a indústria, Thomas, não é feito para o complexo de saúde, ele é feito para a qualidade de vida do povo. Sim. E aí envolve todos os setores da economia. Então, é muito interessante a gente ver empresas de fotovoltaico que foram boicotadas no mundo. E o que a China fez? Ela, então, investiu naquela empresa para fornecer para todas as escolas públicas. Naquele tempo de 5, 10 anos, essas empresas foram testando nas escolas chinesas e depois elas voltaram para o mercado internacional e viraram gigantes. Essa é, digamos, a dicotomia. O Estado ele não tem que ficar 100%, mas ele tem que ser orientador do desenvolvimento e do planejamento. Daniel, você sabia que é um curso de bloco. Quer dizer, as universidades estão dando blockchain. Aqui a gente está abrindo o que é o blockchain. Tem uma história interessante, Thomas. Eu fiz muitas missões à China, né? Eu já nem contabilizo mais de 1000 missões entre China e Brasil. E nós levamos um grupo de sindicalistas, eu acredito que eles estão nos acompanhando aqui, o Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o maior sindicato do Brasil, né? E nós visitamos a China e foi muito interessante que ele pedia o tempo inteiro para nós não irmos numa cidade. Ele falava, Daniel, essa cidade aqui, vamos tirar do roteiro, essa cidade aqui. Não tem... Eu falava, olha, na China como chinês, com Y. O Rafael ficou encantado e todo o grupo de 13 metalúrgicos ficaram encantados. Sabe o que a gente encontrou nessas cidades, Thomas? O maior parque industrial verde do mundo. Sabe quanto que ele faturava? Um parque tecnológico de uma universidade. Ele faturava 30 bilhões de dólares por ano. Uau. A Ford tinha aplicado nesse parque 1 bilhão de dólares para carro elétrico. Então, você descobre em pequenas cidades, isso é uma coisa interessante, que o desenvolvimento nos Estados Unidos, por exemplo, ele é indicado para cidades e regiões muito diferentes. Aqui a gente está muito concentrado em São José dos Campos e Campinas. Por que um centro de coração, Thomas, ele não pode ir para Cabrobró? Imagina um centro, referência em coração, ser numa cidade de Codó, no meu estado. Sim. Ser em Chaval, em Ceará. Então, a gente está essa narrativa que eu falo, que é um debate de narrativas, Thomas, ele implica também a gente desconsiderar a questão da vocação. Ah, você tem praia, vai ser turismo. Não, a gente tem que desenvolver. Se você coloca um centro, por exemplo, em Ibrastina, vai fazer uma Chinatown. Vai fazer uma Chinatown em São Paulo, numa área degradada. Recuperar aquela área, não vai fazer no Itaim Bibi. Sim. Então, esse é o modelo de desenvolvimento. Ele nasce para estimular regiões não desenvolvidas. E o planejamento tem a ver com isso, né? E o embarcou pegar os exemplos degradada, pega o exemplo da Porto Madeira era uma região super degradada. E aí hoje é um pouco. Então, se você pega outras cidades, vamos pegar Portugal, também. Eles fizeram todo um planejamento a longo prazo, conseguiram recuperar todo Lisboa. Então, seja, o Brasil também precisa ver planejamento longo prazo para essas mudanças de revitalização das áreas. Sim. Uma coisa interessante, Thomas, eu visitei a China pela primeira vez e eles me levaram no TEDA. O TEDA é um local perto de Beijing e que hoje, enfim, quem colocar também TEDA, T-E-D-A, né, no Google vai ficar impressionado. Tem até um time de futebol, mas é um centro lá de desenvolvimento, uma zona especial, né? E, Thomas, por ser jornalista, eu fiquei muito admirado pela grama do TEDA, pelas árvores, porque quando você inaugura aqui no Brasil, você não tem árvores, né? Então, sabe o que era o TEDA, Thomas? Era uma área de sal. Ali não dava para plantar nada. Era a área mais degradada. Shenzhen,
que depois eu conheci, que é uma ilha, tinha 30 mil pescadores, Thomas, uma área degradada, tinha fome. Aí eu poderia citar várias regiões da China. Então, quando o Ibrachina, que faz esse trabalho de apoiar a Vila Maria, por exemplo, e não só apoiar o carnaval, mas apoiar a área social, que eu acredito que agora é uma segunda etapa, quando o Ibrachina começa a ir para a Bahia, não é para apoiar o Olodum, mas é para apoiar o projeto do Olodum. Né? Quando o Ibrachina vai para Minas, ele não vai só para Minas, ele não está hoje levando máscara. Ele vai fazer o quê? Vai dar dinheiro? Não. Ele vai estimular. Eu acho que é isso que eu acho que é o grande desafio de você não esperar que a China te leve dinheiro. A China não esperou isso do mundo, Thomas. A China, ao estudar com os professores Márcio Postman, a gente percebeu que a China é o primeiro modelo de desenvolvimento, de combate à desigualdade, Thomas, que não faz isso como a Inglaterra fez, quando a liderança global dela está em decadência. Então, todo o planejamento de combate à desigualdade da Grã-Bretanha se dá no final da liderança da Grã-Bretanha. Diferente dos Estados Unidos, que faz isso no auge. Quando os Estados Unidos está no auge, ele resolve combater a desigualdade. O modelo chinês, Thomas, ele precisa ser estudado porque ele combate a desigualdade desde o começo. Então, ele faz aquela parte fundamental. Todos têm que comer, Thomas. Não dá para conversar sem comida. Mas essa comida tem que vir da geração de trabalho. Porque isso tem a ver com a autoestima da pessoa. Então, você vai na China, você vê os chineses, isso é uma coisa que eu sempre falo para os brasileiros, eu tenho muitos amigos chineses. E o pessoal fala, mas você não fala mandarim fluente, como é... O sorriso do chinês me encanta. Ele fica muito alegre. Ele quer me levar para conhecer o desenvolvimento dele. Então, eu já fui em regiões como Zhangzhou, que a gente fez um especial com a TV Record. Zhangzhou era o quê, Thomas? Não tinha nada, Thomas, em Zhangzhou. Montanhas altíssimas. Pobreza. Então, foi feito um planejamento para chegar no que Zhangzhou poderia ser. Sabe o que Zhangzhou tem, Thomas? A ponte de vidro. Sabe quantos turistas recebe por ano? Mais de 10 milhões. O James Cameron visitou para conhecer a ponte de vidro. Sabe o que ele fez lá? Foi num parque que você sobe 1.400 metros de altitude. Sabe o que ele fez? Inspirou o filme Avatar. Sabe como é que é o nome do parque? Parque do Avatar. Zhangzhou hoje tem complexo de esqui. A cidade bombou. Mudou a paisagem? Não. Preservou a paisagem. É isso que a gente tem que entender. Você tem que ter o desenvolvimento, mas nessa nova China você tem a questão do meio ambiente. Sim. Isso é interessante. Daniel, fala um pouquinho. Desculpa, eu não ouvi bem. Fala um pouquinho. News que isso durante essa pandemia. Ver todo esse movimento news, como é que erga essa atual. Olha, a fake news não é de hoje, né, Thomas? Eu vou usar o exemplo dos italianos, dos meus amigos italianos que estão assistindo aí. Mas o veneziano Marco Polo, quando ele foi para a China, ele não sabia falar Chongkou, que é o nome da China, né? Então, vinha da dinastia Qin, eles chamavam Tinos, árabes já chamavam, né? E ficou China, né? Então, vamos dizer que a pizza é italiana, mas é uma grande fake news, né? É uma polêmica isso, mas ela nasceu na China. Você vai na Liberdade em São Paulo, você tem restaurante só de massas chinesas, né? Sim, macarrão. Eu fiz um primeiro programa com a Ana Maria Braga e nós levamos um chinês para fazer o macarrão na mão. Foi fantástico. Então, muitas poucas pessoas sabem que a China tem toda uma gastronomia de massa. Então, o que tem a ver com a fake news, Thomas, é uma coisa muito interessante. Eu sou brasileiro. Eu dou várias palestras sobre a China. Então, quando as pessoas falam comigo, elas sabem que eu não sou chinês. Sim. Eu estou falando da China. Então, o melhor combate à fake news é a China fazer como todos os governos fizeram, a Inglaterra, o próprio Estados Unidos, Portugal, Espanha. Porque a escola de comunicação, Thomas, ela é muito importante.
Quando eu falo que aquele produto é bom e eu não sou vinculado ao produto, aquela empresa não trabalha, isso cria uma força, né? Então agora você tem que melhorar, a gente já conversou sobre isso, né? E desse trabalho de você fazer esse trabalho de narrativa, de disputar essa narrativa. Então, quando você tem, por exemplo, alguém falando que a gripe chinesa, eu fiz um artigo dizendo que a gripe não era chinesa. Eu fiz um vídeo falando disso. Os meus parentes balançaram, porque eles sabem que eu sou uma pessoa que não vou ficar defendendo a China, porque... Não, você tem ali fontes. O grande problema do nosso momento, Thomas, é que a gente não tem mais fontes. Parte da mídia hegemônica e mundial, ela se deixou com que as suas páginas de opinião elas se misturassem com suas páginas objetivas. Então, o jornal antes tinha lá a parte de opinião, eu penso isso. Mas tinha uma parte que era uma parte objetiva, né? Era notícia, era o fato. Isso tudo se perdeu. Se você chegar hoje com uma pessoa que apoia o Bolsonaro, com uma fonte de Folha de São Paulo, ele não acredita. Sim. Se você chegar... Então, assim, as fontes se perderam. Mas com esse vácuo, Thomas, a gente tem a oportunidade de criar novas fontes. Porque essa narrativa está em aberto. Eu vou dar um exemplo bem básico. No começo da pandemia, a gripe era chinesa, correto? Agora a gente descobriu, os espanhóis, pesquisas, que o coronavírus já estava na Espanha em março do ano passado. Agora saiu na imprensa que em Campinas já tinha o coronavírus no ano passado. O coronavírus não foi feito na China, no laboratório. Então, essa guerra de narrativas faz com que eu, ao receber uma notícia da China, e eu quero dizer que sabe qual é a maior fake news na minha visão sobre a China, Thomas? A maior fake news sobre a China é que o brasileiro não sabe a importância da China para o Brasil. Eu vou dar 2 dados interessantes. 4 meses desse ano, 4 meses de economia parada no mundo, Thomas, a China aumentou as suas compras do Brasil. A China hoje representa 40% de tudo que o Brasil exporta. Vamos lá. Alimento. Sabe quantos empregos a cadeia do agronegócio movimenta? Então, o brasileiro ele não entende que a China não é um concorrente do Brasil. A China hoje é um parceiro estratégico do Brasil. Ele gera emprego e renda na veia, Thomas. Porque é o dinheiro do alimento que ele vai no restaurante, que ele viaja, que coloca o filho na escola. E aí tem uma coisa muito importante. Alguém disse para as pessoas que a gente pode se desfazer da China. Não! Vamos largar a mão da China. Sabe quem vai comprar as nossas toneladas de soja? Não tem outro mercado, Thomas. Para o nosso milho. Não tem. A Europa não vai absorver essa quantidade de soja. E aí, por um outro lado, Thomas, há 10 anos, a China é a maior investidora do Brasil. Isso não é uma coisa de Daniel, sinomaníaco. Eu estudo isso. Sem o investimento chinês, Thomas, o Brasil não teria, nos últimos anos, tido crescimento. Na área de energia, a China acabou de fazer, no ano passado, a maior rede de transmissão entre Xingu e o Rio de Janeiro, Thomas, do mundo, um projeto da State Grid. Mas o brasileiro não sabe disso. Então, a empresa chinesa ela tem que fazer isso via os brasileiros. E o Ibrachina é o principal braço para fazer chegar. Porque você fala bem português. Isso é muito importante para você fazer comunicação. Você está fazendo uma rede de brasileiros, eu estou vendo aqui passando na internet, pessoas de vários lugares que me conhecem e que já discutiram comigo sobre China. E que quando a gente conversa, e eu sou uma pessoa tranquila nesse sentido, aceito opinião diversa. Mas a gente não pode ficar brigado. A gente tem que sair depois e tomar beber um café e tal. As pessoas esqueceram disso. A gente está virando... a torcida está impedindo com que a gente tenha um equilíbrio. E o Brasil não só tem a China como questão estratégica, mas a China também vê o Brasil como questão estratégica. Daniel, tenta... Aqui, ó. Como você analisa o povo chinês a respeito do governo, do atual? Olha, Thomas, eu acho que essa pergunta é muito interessante. A China tem um princípio de não interferência nos estados.
A China não entra nos debates do Brasil. Eu acho isso muito importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estou falando muito dos Estados Unidos porque a pessoa fala, o Daniel só fala dos Estados Unidos. Eu trabalhei 7 anos na Câmara Americana, Thomas. Então, eu não sou uma pessoa que só trabalhei com a China. E nos Estados Unidos, quando você é um ex-presidente, Thomas, você não emite opinião sobre o presidente atual. A China não fica dando pitaco no que o Brasil está fazendo, está deixando de fazer. Esse princípio, nos últimos tempos, Thomas, isso não tem mais. Quer dizer, o nosso governo, ele agride a China. O maior parceiro dele. Você concorda? Comer com o governo numa churrascaria num domingo e confirmar que continuaria comprando a carne brasileira, o embaixador chinês, Thomas. Então, essa interferência, a gente precisa entender também do outro lado. As pessoas não conhecem as questões sobre Hong Kong, sobre Taiwan, sobre Tibete. Quando a pessoa fala ex-colônia britânica, você sabe que eu sou comunicador e tem a questão da metalinguística, né? De tanto você falar uma coisa, a pessoa acredita. Isso tem a ver com fake news. Então, na mídia ocidental, você coloca que Hong Kong é ex-colônia britânica. E antes, ela era de quem? Ela era da China. Ela foi tomada pela Inglaterra na Guerra do Ópio, uma guerra que a China sofreu muito. Então, nesse contexto, eu acho que é fundamental a gente entender, mesmo com todas as agressões que a China sofreu, e agressões ao povo chinês, alguns chineses, Thomas, o Ibrachina lançou, inclusive, um sistema de ajuda, chineses sendo agredidos. Sim. O brasileiro não tem essa postura. Nós somos o país que recebe italianos, japoneses, alemães, sempre fomos vistos. Então, eu acho que não é o Brasil. E aí eu quero finalizar com uma carta que a embaixada publicou, mais ou menos 1 mês e meio, onde a embaixada reforçava isso, uma carta que teve também depois uma nota do próprio Ibrachina, colocando que o Brasil é o parceiro da China. Os empresários, o povo. Então, acho que a gente precisa ir por aí, né? A China continuar não fazendo interferência no Brasil, como ela faz, eu acho que isso é o correto. E o Brasil também não fazer interferência ou opinar sobre questões que são muitos, de 5, 4 mil anos. A China jamais vai deixar o seu território e vai deixar de ser o país autônomo, né? Então, é uma questão muito séria isso. Daniel, estamos chegando 50 minutos da... Faça alguma pergunta você achou que é interessante, pode responder, ou se quiser já aproveitar de fazer as questões finais livro dessa que você espera China. Olha, Thomas, eu penso que o meu livro ele tem 2 especiais, né? Um sobre Covid e um sobre Rota da Seda. E quando a gente começou a falar dessa nova publicação, Thomas, eu lembro que a gente conversou lá atrás, né? Sim. Daniel, quando é que sai o livro? Aí eu falava, Thomas, estou esperando acabar o acordo China e Estados Unidos, lembra? Quando eles fecharem o acordo, eu lanço o livro, porque eu não poderia sair sem um livro sem falar do acordo. Aí depois o acordo foi em dezembro, depois veio o carnaval, aí a gente conversou de novo, né? Falei, Thomas, depois do carnaval eu vou lançar o livro. Aí veio a pandemia, e nesses 100 dias de pandemia, eu vi que o livro está nascendo agora num momento muito interessante, que é a gente, por esse trabalho do Ibrachina, aprofundar, talvez no think tank, algumas questões, por exemplo, de a gente ter uma biblioteca que as pessoas possam acessar, para a gente ter publicações que as pessoas possam acessar no Brasil, de estimular publicações de títulos brasileiros em mandarim, de títulos consagrados em mandarim. Olha, isso nem é uma novidade, Thomas. A Cecília Meireles, ela publicou contos de um poeta chamado Lipu há 50, 40 anos. Então, a informação, Thomas, eu acho que é talvez a questão mais importante que eu trato no meu livro. Tudo que tem lá, eu procurei fontes e coloquei embasar essas fontes. Então, eu vejo que a Rota da Seda, todo governador, todo prefeito, todo acadêmico tem que fazer um seminário, tem que estudar. Porque, Thomas, a Rota da Seda, dos 5 trilhões que eu falei, a China já usou 2 trilhões, Thomas.
já tem estrada ligando Beijing ao Paquistão, passa por dentro de mar, sobe montanha, por debaixo de gelo. Então há uma reconfiguração sobre a Rota da Seda, que envolve o quê? Tem pessoas do Maranhão acompanhando, minha família. O Maranhão hoje tem o maior porto construído fora da China. Vai ser construído. Você pega a Bahia, Salvador, tenho amigos também que estão acompanhando, o Ranieri, o Edival. A Bahia está agora se discutindo uma ponte, Thomas, que vai pegar toda uma área pobre da Bahia que dependia de um barco. Uma ponte chinesa. Quem que faz ponte há 5.000 anos? A China. Então, eu acredito que eu finalizaria aí com uma grande questão para as pessoas e me deixando aberto para convidar, para participar de lives, de palestras. Perguntando, vai ter o Ibrachina vai fazer esse sorteio aí para a gente, com certeza, pela loja da Amazon, está bem baratinho, R$23,80, 80 porque é o número de sorte da China, né? Sim. E eu queria finalizar com uma coisa que eu acho que é muito interessante. Quando eu conheci o Fernando Wou, que foi o presidente da Associação Chinesa, eu queria fazer essa referência por meio dele a vários chineses que eu trabalhei, Fábio Hu, Paul Liu, enfim, a lista é grande, Alexandre Xin, enfim, a Lu Zhao, enfim, são muitos chineses, o Bob Wei, eu peço desculpas por não citar todos, a Lin Jun, são amigos queridos, mas eu queria relembrar uma coisa do Fernando, que eu achei muito interessante, quando eu levei o projeto da Casa de Beijing, o Fernando me olhava e falava assim, Daniel, você acha que a gente vai poder fazer uma Casa de Beijing aqui em São Paulo? E aí eu quero finalizar com isso. Aquele contexto, Thomas, era uma comunidade chinesa em São Paulo que não era tão forte como hoje. E ela construiu a Casa de Beijing. E hoje o Chinatown pode ser talvez um símbolo dessa nova comunidade que abraça esse Brasil. Então, eu queria lembrar que aquele sonho que o Fernando e todos aqueles chineses da comunidade chinesa tiveram com aquela casa, onde a China não fez a Olimpíada de Beijing para se apresentar para o mundo. A China fez a Olimpíada de Beijing para que cada chinês pudesse acreditar no sonho, Thomas. Quando aquele atleta chinês ele não conseguiu andar e participar do atletismo porque ele teve uma fisgada na perna, todo o estádio chorou, Thomas, com ele. Ele era certeza de medalha de ouro. Mas ali a China aprendeu que a China também ia dar uma força para ele. Todo o estádio aplaudiu. Então, eu vejo que o brasileiro deveria olhar para essa China, para esse chinês, e saber que ele encara os desafios. Acho que a gente, nesse momento de pandemia, a gente está precisando, sabe? A gente vai conseguir, a gente vai sair, mas junto, não individual. O Tom Jobim tem uma música muito interessante que diz que o fundamental, né, o amor é importantíssimo, né, mas não dá para ser feliz sozinho. Essa é a missão do Ibrachina, é fazer junto, é fazer coletivamente. Bom, para agradecer a sua live. É uma honra estar aqui conosco. A Live Civic aqui, funcionando você, amigos falando. Os nossos telespectadores aqui. E foi excelente. Vai disponibilizar no YouTube. Depois a gente vai te mandar no YouTube e você é nosso convidado para lives aqui no nosso. Com certeza. Eu queria só registrar, Thomas, eu não poderia deixar de registrar o André Sanches, que é o meu primo. Tá, lógico. Que participou desse livro, eu me emociono. Os revisores, o Dalceno, o Portari, o Divisia, o Anderson, são todos jornalistas parceiros nesse projeto. Fazer um livro é um parto que te acompanha. Então, eu queria também registrar o meu filho Daniel Filho, a Nazaré, toda a minha família. E, em nome da Ana, que é uma grande amiga, que é sua esposa, a todas as mulheres, eu quero brevemente ter a oportunidade de mostrar essa parte da juventude, das mulheres chinesas, essa parte desse novo chinês que é a pessoa do Thomas,
esse novo momento e esse intercâmbio com o Brasil, eu não poderia deixar de registrar todas essas pessoas que me ajudaram, que sou muito grato.